Bom dia, estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal. E por falar em nosso canal, né, quem está seguindo aí o nosso canal, nossas redes aí, já viu que a gente mudei completamente o nome do nosso canal, né? Antes era assunto em análise e agora a gente mudou já para o nosso nome mesmo, Roberto Reis Pregador, tá bom? Então estamos nas redes, estamos aqui no Instagram, estamos no Facebook, estamos no YouTube, estamos no Telegram, tá? E também fizemos um canal no WhatsApp, tá bom? Eu vou deixar aqui no comentário desse vídeo, tá? Todos os links das nossas redes sociais, onde vou estar aí, essas redes todas vão estar reproduzindo todos os vídeos que a gente grava, né? Esses vídeos que a gente grava aqui, que você tem acompanhado aí, tá? Então temos aí, estamos aí nessas redes e eu vou compartilhar. Só olhar aqui os comentários aqui, eu vou colocar aí no título, né? No comentário desse vídeo, eu vou colocar os links de todas as nossas redes para que você possa seguir a gente onde você estiver, tá bom? Já depois de um longo hiato, né? A última vez que eu fiz uma mensagem foi em julho ou junho, se eu não estiver enganado. Então já tem um tempão aí que eu não falo. E hoje nós vamos aqui falar um pouquinho, né? Sobre a palavra de Deus mais uma vez. Antes eu queria aí comentar que vou falar desse assunto hoje por causa de uma série que eu estou vendo, foi até a indicação do nosso amigo Willi, né? Ele me indicou essa série aí. Se você não viu aí, até indico você ver. É uma série chamada The Chosen, tá? Os Escolhidos. Ela está na plataforma Netflix. Eu não sei se nas outras plataformas também tem, mas eu encontrei, foi na plataforma Netflix, né? Eu assisti a primeira temporada. A série, colocando assim, fazendo uma crítica, né? Não é lá essas coisas, né? A série. Mas eu gostaria de falar sobre um personagem que está na Bíblia, tá? E que a série, ela fez o destaque e ela me trouxe ali coisas que eu não tinha parado para pensar, tá? A série mostrou e eu fui olhar na Bíblia e realmente aconteceu, né, tal fato, tais coisas que eu não tinha notado, que eu não tinha prestado atenção. E eu gostaria de compartilhar com você que está aí, que é meu seguidor, que segue as minhas mensagens. Eu gostaria de compartilhar para você as impressões que eu tive desse personagem, tá? Ele está na Bíblia, eu vou usar apenas a Bíblia, tá? A série serviu apenas para me abrir o meu olho, que eu não tinha prestado atenção, né, na evolução desse personagem da Bíblia, tá? Quando se fala nesse personagem, só se lembra de uma coisinha, só de um texto, né, de Jesus para esse personagem. Porém, há mais coisas nesse personagem, tá? E muitas vezes nós lemos apenas um texto e nós não lemos o que vem depois e nós temos uma impressão errada desse personagem, tá bom? Sem mais delongas, vamos abrir aí. Antes eu queria falar para você o seguinte: esse personagem, o nome desse personagem só é citado 5 vezes em toda a Bíblia. Todas elas no Novo Testamento. 5 vezes. Todas no Novo Testamento e todas em apenas um livro. No livro de João. O Evangelho segundo João. Só nesse livro é citado esse personagem, tá? 5 vezes o nome dele aparece. E eu gostaria de falar com você sobre isso. Geralmente, quando se fala desse personagem, só cita apenas a primeira passagem que cita o nome dele. E mesmo essa primeira passagem, ela não é aprofundada e nós não sabemos muita coisa. Então hoje nós temos o objetivo de saber coisas sobre esse personagem, tá? E para isso, nós vamos ver aí em João capítulo 3, é onde está a história desse personagem, tá? E a partir do verso 1, nós vamos ler João capítulo 3, a partir do verso 1. Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Foi este ter com Jesus de noite e disse-lhe: Mestre, Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém pode fazer essas coisas que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus.
O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Não te admires se eu te haver dito, não te admires de eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou Nicodemos, como pode ser isso? Respondeu Jesus, tu és mestre em Israel e não entende essas coisas? Olha só, aqui nós vemos aqui um diálogo de um fariseu chamado Nicodemos, e é o personagem que eu gostaria de falar com vocês. E esse personagem, a Bíblia fala que ele era um fariseu, um dos grandes fariseus da época. E ele foi visitar Jesus de noite. Por que ele foi visitar Jesus de noite? Porque ele tinha vergonha. Ele tinha vergonha dos seus amigos fariseus ver Jesus, ele conversando com Jesus, que naquela altura do campeonato já era considerado um falso profeta, né, um milagreiro, tipo assim, uma pessoa que estava contra a tudo que os fariseus acreditavam e pregavam. Então ele foi encontrar-se com Jesus à noite, tá? Nós sabemos que Nicodemos não foi lá à toa. Ele foi porque ele tinha dúvidas. Ele tinha dúvidas, né? Existem autores cristãos que fazem um comentário a mais. Fala que Nicodemos ele era um homem muito sábio. E a gente vai ver aqui no próximo texto, você vai ver por que esses autores aí estão falando a verdade. Ele era um homem sábio. E apesar de ele ser fariseu, ele era um homem temente a Deus. Então ele não é só fariseu, ele também era temente a Deus. Então, quando ele ouviu falar de Jesus, ele queria saber por ele mesmo, não do que os outros falavam, ele queria saber por ele mesmo quem era esse, né? Esse que fazia milagres, esse que falava palavras tão bonitas, ele queria ouvir. Só que ele não podia fazer isso no calor do dia, porque ele tinha vergonha e estava com medo do julgamento dos outros. Então ele foi à noite conversar com Jesus. Certo? Muito bem. E ele foi lá e teve essa conversa com Jesus. E Jesus conversou com ele e falou com ele que era necessário ele nascer de novo. Certo? Ele não entendeu, né? E aí ficou naquela conversa. Só que olha para você ver. Quando a gente fala, quando a gente estuda, a gente ouve falar de Nicodemos, a gente só ouve falar sobre isso. Só isso. Mas há mais coisas sobre Nicodemos que nós não pensamos ou nós não analisamos. O diálogo não acaba aqui. E olha para você ver que coisa interessante. Um dos textos mais lindos de toda a Bíblia foi dito para Nicodemos. Né? Olha aqui, como é que eu posso falar a palavra? Nicodemos ele teve ali a felicidade de ouvir do próprio mestre um dos textos mais lindos de toda a Bíblia. E nós vamos ler ele aqui, porque a história de Nicodemos não para aqui, ela não acaba aqui. Vocês vão ver que não acaba aqui. Certo? Eu parei no verso 10. O verso 11 continua a conversa de Jesus com Nicodemos. Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testemunhamos o que temos visto. E não aceitais o nosso testemunho. Jesus conversando com Nicodemos e ali na pessoa dos fariseus, né? Se vos falei de coisas terrestres e não credes, como crereis se eu vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão que desceu do céu, o Filho do Homem. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então aqui nós vemos aqui Jesus fazendo uma profecia, ou Jesus voltando uma profecia do Antigo Testamento e mostrando para Nicodemos o que significava essa profecia. Né? Aqui Jesus fala assim, e do modo que Moisés levantou a serpente no deserto. Eu não sei se vocês conhecem essa história, tá? Essa história, eu vou fazer aqui um apanhado, tá? Vou fazer um apanhado aqui, está em Números capítulo 21, tá? E o que aconteceu lá? O povo pecou contra Deus, e aí Deus permitiu que serpentes viessem e invadissem o arraial de Israel e começassem a picar as pessoas. E essas víboras picavam e matavam, né? Então o que acontece? Lá no Números 21, o povo reconheceu que pecou contra Deus e eles vão a Moisés e falam, pedimos perdão a Deus, nós pecamos, o que nós podemos fazer para que essas cobras, essas serpentes saiam do meio do arraial? E aí Moisés consulta ao Senhor, ele ora pelo povo e consulta ao Senhor. E aí o Senhor diz, lá no capítulo 21, verso 8 de Números,
Números é o terceiro livro da Bíblia. Não, mentira, o quarto livro da Bíblia, tá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Números é o quarto livro da Bíblia. Números capítulo 21, verso 8. Então disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente de bronze e põe-na sob uma haste, e será que todo mordido que olhar para ela viverá. Fez, pois, Moisés uma serpente de bronze, pô-la sob uma haste, e sucedia que, tendo uma serpente mordido alguém, quando este olhava para a serpente de bronze, vivia. Tem gente aí que acha que aqui Jesus está, que aqui Deus está ensinando a idolatria. Não era isso, tá? A serpente de bronze, ela não era adorada. E ela era, na verdade, um símbolo de Jesus. O que a gente só vai saber lá em João, no capítulo 3, verso 14, quando Jesus mesmo fala para Nicodemos: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Existem algumas coisas interessantes nessa história da serpente. Eu acho que eu até já fiz uma mensagem sobre isso, mas então eu vou repetir essa mensagem. Por que usou-se o símbolo de uma serpente? Por que não se usou, por exemplo, o símbolo de um cordeiro? Jesus não é o cordeiro de Deus? Por que se usou o símbolo de uma serpente? A serpente é o símbolo do pecado. Tá? A serpente é o símbolo do pecado. Nós sabemos no Jardim do Éden, Satanás se disfarçou de uma serpente. Foi uma serpente que enganou Eva. Né? Então, a serpente ela é a personificação do mal. Por que Jesus aqui é comparado a uma serpente? Porque quando Jesus foi crucificado na cruz do Calvário, ele se tornou o próprio pecado. Porque ele estava levando os pecados de todo mundo, conforme diz Isaías 53. Jesus passou a levar o pecado de todos. Então ele se tornou o próprio mal, a própria serpente, porque ele tirou o mal de todos e passou para ele mesmo. Então é por isso que aqui, lá em Moisés, lá em Números, Deus usa a figura de uma serpente, porque o mal está ali. Então Jesus ele foi pregado na cruz, ele já era a própria serpente. Inclusive, né, todo aquele que era pregado no madeiro era considerado maldito de Deus. Então quando Jesus foi pregado na cruz do Calvário, ele se tornou maldito de Deus. Ele levou todo o pecado da humanidade. E como nós sabemos, a Bíblia diz assim que as nossas transgressões nos separam do nosso Pai. As nossas transgressões separam-nos de Deus. Naquele momento, na cruz do Calvário, Jesus estava sozinho. É por isso que ele fala: Deus meu, por que me abandonaste? Repetindo o Salmo 22, verso 1. Porque naquele momento, ele era o próprio pecado. E o pecado não convive com Deus. O pecado não convive com Deus. Então, naquele momento, houve uma separação entre o Pai e o Filho por causa do pecado que o Filho estava levando sobre si. E é por isso que Deus aqui usa uma serpente como figura. Então Jesus fala, como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. E continuando lá em Números, né? Todo aquele que olhar para a serpente viverá. Todo aquele que olhasse para Jesus viveria. Assim é hoje. Todo aquele que olha para Jesus vive. Todo aquele que eleva aí a sua mente, o seu coração a Jesus, vive. Então, na verdade, aquilo que aconteceu lá no deserto era uma parábola, era uma profecia sobre o que ia acontecer no futuro. E aqui nós vemos Jesus falando com Nicodemos o significado dessa profecia. Por que levantou uma serpente? Por que não levantou um cordeiro, não levantou um boi, não levantou um animal limpo, uma pomba? Não, teve que levantar a serpente. Porque, na verdade, essa serpente personificava o mal, era o próprio mal. E Jesus, quando foi levantado na cruz do Calvário, ele era o próprio mal, porque ele estava carregando os pecados de toda a humanidade. Continuando a conversa aqui, verso 14 que eu já li, né? Como Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. E continuando, o verso mais bonito de toda a Bíblia, que é esse que eu estou falando, foi dito para Nicodemos. Nicodemos foi o primeiro a ouvir. Hoje a gente ouve dos pregadores, a gente ouve das outras pessoas, a gente lê na nossa Bíblia, mas Nicodemos teve
ali a felicidade, a bem-aventurança de ouvir do próprio mestre, este que é um dos versos mais bonitos de toda a Bíblia. João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o verso mais bonito, é um dos versos mais bonitos de toda a Bíblia. E Nicodemos teve a felicidade e a bem-aventurança de ouvi-lo do próprio mestre. E continua, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Mesmo porque não adianta julgar o mundo. Isso também me ensinou uma coisa, o verso 17 me ensinou uma coisa. Que não adianta a gente ficar julgando os pecados dos outros. Não adianta. Porque nós temos o nosso próprio pecado. Nós estamos numa situação, nós, como seres humanos, nós estamos na seguinte situação. O pecado que habita em mim saúda o pecado que habita em você. Então não adianta você falar assim, fulano é cheio de pecado, porque você também tem. O pecado que habita em mim saúda o pecado que habita em você. Estamos todos no mesmo barco. E só Jesus pode salvar a todos nós. E continuando, verso 18. Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este. A luz veio ao mundo. Os homens amaram mais as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que seja manifesto que as suas obras são feitas em Deus. Então aqui cessou aqui o discurso de Jesus para Nicodemos. Nicodemos já não fala mais nada. A Bíblia já não relata mais Nicodemos falando mais nada. Essa é a primeira passagem em que Nicodemos conversa com Jesus. Aqui nós vemos duas citações do nome de Nicodemos, que está no verso 1, né? E no verso 9. Então foram duas citações, faltam 3 citações de Nicodemos. Nicodemos é citado 5 vezes. 5 vezes no Novo Testamento, em toda a Bíblia. Tá? Então nós vemos aqui duas. Na verdade, são 3. As três citações estão nesse capítulo, tá? João capítulo 3, verso 1. João capítulo 3, verso 4. E João capítulo 3, verso 9. 3 citações com o nome de Nicodemos. Então faltam 2. São 5 citações. 3 estão aqui no capítulo 3. Então faltam 2. Quais são as outras 2? Nós vamos ver. João capítulo 7. João capítulo 7, no verso 50, havia ali uma reunião de fariseus, tá? Havia uma reunião ali de fariseus que estavam querendo ali prender Jesus. Estavam querendo prender Jesus, né? Já estavam reunidos ali para prender Jesus. E o verso 45 diz o seguinte, João capítulo 7, verso 45. Os guardas, pois, foram ter com os principais sacerdotes fariseus e esses lhe perguntaram, por que não o trouxestes? Responderam os guardas, nunca homem algum falou como este homem. Replicaram-lhes, pois, os fariseus, também vós fostes enganados? Creu nele, porventura, alguma das autoridades ou alguém dentre os fariseus? Mas essa multidão que não sabe a lei é maldita. Olha para você ver, isso acontece hoje em dia também. As pessoas acreditam só no que os grandões acreditam. Tá? Se aparecer um membro, um pastor renomado, um padre renomado, um líder religioso renomado acreditando naquilo ali, todo mundo vai acreditar. Mas se o líder renomado não acreditar, opa, então o que o pessoal está falando ali está errado. Desde que o mundo é mundo que acontece isso. E aqui nós vemos isso. Olha só o que eles falaram. Creu nele alguma das autoridades? As autoridades têm que acreditar nele. Se acreditar, então é verdade. Se as autoridades não acreditar, então é mentira. Não é assim, gente. A palavra de Deus não é dessa forma que se julga. A palavra de Deus você tem que julgar se a pessoa que está falando ali está de acordo com a Bíblia e não de acordo com o que a autoridade pensa, ou o que o maioral pensa, ou o que o líder religioso diz, não. Tem que estar de acordo com a Bíblia. E aqui no Novo Testamento, aqui no tempo de Jesus, também já se praticava esse tipo de coisa. Entendeu? Não se usava a Bíblia como o crivo. Não se usava a Bíblia como o fundamento. Usava-se a palavra do grande. Se o grande lá falou, se o líder religioso lá falou, se ele aprovou, ok. Se ele não aprovou, então é falso. Não é assim que a Bíblia ensina. E aqui nós vemos aqui a quarta citação de Nicodemos, verso 50.
Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, lembrando a parte de Jesus, que ele foi conversar com Jesus de noite, né? Foi conversar com Jesus de noite. Então, assim, Nicodemos, um deles que antes tinha ido ter com Jesus, perguntou-lhes: a nossa lei, porventura, julga um homem sem primeiro ouvi-lo e ter conhecimento do que ele faz? Responderam-lhe eles: és tu também da Galileia? Examina e vê que da Galileia não surge profeta. E cada um foi para sua casa. Olha só. Olha aqui. Aqui nós vemos Nicodemos usando a lei, mostrando na lei que o que eles estavam fazendo era errado. Julgando um homem sem ouvi-lo. E aí o que eles fazem? Eles retrucam ele e fazem: você também é da Galileia? Você está seguindo ele? Você é um seguidor dele? Que está parecendo que é. Então, ou seja, nós vemos aqui eles pisando na lei, na própria lei que eles diziam representar, eles pisando na lei para fazer coisas erradas, para julgar um homem e já tentar matá-lo, prendê-lo contra a lei que eles diziam que estavam guardando. E aqui nós já vemos aqui Nicodemos defendendo Jesus perante o Sinédrio. Nicodemos aqui está defendendo Jesus perante o Sinédrio. Aqui ele defende Jesus diante dos fariseus, mas ele não vai contra a lei, ele defende na lei. Porque logo ele diz: a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que ele faz? É claro que não. A lei de Moisés não permitia tal coisa. Tá? Não permitia tal coisa. Olha para vocês verem. Deuteronômio capítulo 1, verso 17, fala assim: não fareis acepção de pessoas em juízo, de um mesmo modo ouvireis o pequeno e o grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus, e a causa que vos for difícil demais, trareis a mim e eu ouvirei. Continua. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas, isso de Deuteronômio 17, verso 6. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Pela boca de uma só testemunha não morrerá. E aí fala mais. Se alguma coisa, aí verso 17, verso 11, verso 8 a 11, se alguma causa for difícil demais em juízo, entre sangue e sangue, entre demanda e demanda, entre ferida e ferida, tomando-se motivo de controvérsia nas suas posses, então te levantarás e subirás ao lugar do Senhor teu Deus te escolher. Então o que está acontecendo aqui? Que não havia julgamento sem ouvir quem era julgado. E aqui nós vemos que eles estavam já tentando fazer isso aí. Mas Nicodemos, mostrando que ele já estava ali, ele era um zeloso seguidor da lei e também, ele era uma pessoa justa, ele propôs uma coisa e eles simplesmente não aceitaram. Então nós vemos o seguinte, que até agora não aparece Nicodemos seguindo Jesus. Né? Ele foi lá, foi conversar com Jesus de noite, mas ele parece que ele não seguiu Jesus. Pelo menos, não abertamente. Mas a última citação de Nicodemos nos traz uma surpresa. A última citação da palavra de Nicodemos está em João capítulo 19. João capítulo 19, e já após a morte de Jesus. Olha só, verso 38. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, embora oculto por medo dos judeus, José de Arimateia também era outro fariseu. E ele era seguidor de Jesus, oculto. Tá vendo? É por isso que eu também aprendi uma coisa. Desde o tempo que eu era vendedor de livros, isso já vai para mais de 20 anos. Nós não podemos julgar ninguém. Nós não podemos julgar ninguém. A pessoa ali não vai na igreja. Eu não posso julgar, eu não sei se ela é um seguidor oculto de Jesus. Em todos os tempos da Bíblia, sempre teve seguidores ocultos. Deus sempre teve os seus ocultos. No tempo de Elias, o que aconteceu no tempo de Elias? Elias achava que toda a nação estava adorando Baal. E Deus falou o que com Elias? Elias, tem 7 mil em Israel que não dobraram o joelho a Baal, e eles são ocultos. 7 mil que não dobraram o joelho a Baal. Deus sempre tem os seus seguidores ocultos. E é por isso que a gente não pode julgar ninguém. E aqui nós vemos José de Arimateia, um seguidor de Jesus oculto. Mas aqui ele se mostrou. Ele saiu da obscuridade, ele saiu do esconderijo. E aqui, o que ele fez? Ele mostrou que ele era seguidor de Jesus. E aqui o verso 38. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, embora oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos permitiu. Então ele foi e o tirou. José de Arimateia. Mas aí vem o nosso personagem, verso 39. E Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus de noite, foi também, levando cerca de 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Então nós vemos que José de Arimateia
e Nicodemos, porque a Bíblia fala aqui, e foi também. Eu vou até olhar aqui uma outra tradução, eu estou olhando a revista e atualizada. Eu vou olhar aqui a Nova Almeida atualizada. Também foi. Então, ou seja, parece que Nicodemos foi em companhia de José de Arimateia pedir o corpo de Jesus para Pilatos. Então aqui, publicamente, Nicodemos demonstra a sua fé no Salvador. Publicamente, numa hora que os discípulos que seguiram a Jesus o tempo todo não aparecem. Eles não aparecem. Os discípulos aqui nesse momento estavam escondidos. E nessa hora, aparece Nicodemos, o seguidor oculto de Jesus. Então, ou seja, nós não podemos julgar ninguém. Porque a pessoa não vai à igreja, porque a pessoa não assume uma religião, porque você não pode fazer esse tipo de coisa. Talvez naquela época julgavam Nicodemos. Mas na hora que Jesus mais precisava, que ele já estava ali falecido, apareceu Nicodemos e apareceu José de Arimateia. Não sei se vocês sabem, mas na verdade, isso é o cumprimento de uma profecia. José de Arimateia e Nicodemos, eles aparecerem ali naquele momento, é o cumprimento de uma profecia. Essa profecia, ela estava lá no capítulo 53 de Isaías. Com o rico esteve na sua morte. Então, ou seja, os ricos apareceriam na morte de Jesus para ajudar ali e também para demonstrar a sua fé. E assim foi com José de Arimateia e com Nicodemos. Nicodemos mostrou para toda a nação de Israel naquele momento: eu sou um seguidor desse homem. Eu sou um cristão. E ele foi lá, ele e com José de Arimateia, os dois foram lá. Pilatos, nós queremos o corpo de Jesus de Nazaré que está na cruz do Calvário. Então ele demonstrou ali quem ele era. Alguns escritores relatam mais coisas ainda a respeito, né? Não pode ser comprovado. Apenas, provavelmente deve ter alguns stories, algumas escritores da época de Jesus, da época de Nicodemos, que contam a história. Que Nicodemos, a partir dali, ele passou a ser um fiel seguidor de Jesus. E ele, com a sua riqueza, ele contribuía para o Evangelho. Ele contribuía para ajudar na propagação do Evangelho. Os seus antigos amigos, os seus fariseus, os seus colegas, seus pares, o abandonaram. E esses escritores aí, historiadores bíblicos, contam que Nicodemos, no final das contas, morreu pobre. No final das contas, ele ficou pobre por amor ao Evangelho. Porque ele decidiu seguir a Jesus. Nunca nós podemos julgar ninguém. Não podemos julgar ninguém. Ah, não veio para a igreja. Ah, não levei a Bíblia para ele, levei a palavra de Deus para ele não veio para a igreja. Quem é você para fazer esse tipo de julgamento? Isso não é a nossa atribuição. A nossa atribuição é plantar a semente. Quem rega, quem faz germinar é Deus. É Ele que faz germinar. Então, faça a sua parte. Fale da palavra de Deus. Leve a palavra de Deus. Mas não está na sua parte, não é atribuição sua converter ninguém e nem levar ninguém para a igreja ou para qualquer religião que seja. Não é atribuição sua trazer as pessoas para Cristo. A sua atribuição é levar o Evangelho para essa pessoa. E se essa pessoa abrir o coração a Cristo, Ele mesmo vai trazer as suas ovelhas. Não é assim que ele fala? Não é assim que ele fala? Vamos ver como ele fala? Ainda no livro de João, capítulo 10. Não deixa mentir, tá? No capítulo 10, no verso... Deixa eu achar aqui. Olha aqui, ó. Verso 26 e 27. Vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, ou seja, a ovelha de Cristo,
Ela ouve a voz de Cristo e ela segue. Não tem ninguém, nenhum porteiro para puxar a ovelha. A ovelha, ela ouve a voz de Cristo e ela segue a voz de Cristo. E assim foi Nicodemos. Ele ouviu a voz de Cristo e não naquele momento, ele não seguiu a Cristo, mas ele já estava seguindo no seu coração. E quando deu a hora, ele apareceu e ele mostrou que ele era um seguidor de Cristo. Alguns escritores também acreditam que Nicodemos não estava naquele julgamento injusto da condenação de Jesus. Tanto é que eles fizeram a reunião de madrugada para ninguém ver. Fizeram as ocultas contra a lei de Moisés. Eles fizeram as ocultas. Nicodemos não estava presente naquela reunião do Sinédrio que condenou Jesus. Ele não estava. Porque se ele estivesse lá, provavelmente ele ia se opor. Mas ele não estava lá, talvez porque Deus não queria que ele estivesse lá para que o plano da salvação pudesse se cumprir. E se cumpriu. Então que Deus possa nos abençoar. E que nós vamos pensar aí. Pensar nessa história de Nicodemos. Porque nós não podemos julgar ninguém. Ninguém. Nós não sabemos o que vai no coração da pessoa, mas Deus sabe. E na hora do sol raiar, o sol vai raiar. Como raiou para Nicodemos, como raiou para José de Arimateia, que eram seguidores ocultos de Jesus. Mas na hora do vamos ver, eles apareceram e resplandeceram como um sol. De uma forma que nem mesmo seus discípulos, seus seguidores que estavam ali aparecendo o tempo todo apareceram. Porque eles foram sozinhos, José de Arimateia e Nicodemos, conversar com Pilatos. Nenhum discípulo foi lá. Mas José de Arimateia e Nicodemos foram diante da autoridade constituída e falou: queremos o corpo deste homem. E assim eles cumpriram o que todo seguidor de Jesus faz. Eles seguiram Jesus. Que Deus possa os abençoar. Até a próxima mensagem.